Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai literalmente voltar no tempo. Ou voltar pro futuro, né? Vai saber? Já que a franquia De Volta pro Futuro foi e sempre será uma das preferidas da galera dos anos 80 e claro, também é cheia de curiosidades muito, mas muito legais. Então, se você quer relembrar ou mesmo conhecer 10 curiosidades sobre De Volta pro Futuro, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Mas antes da gente começar, eu quero saber o seguinte, tá chegando agora aqui no canal ou já tá um tempinho aqui, mas ainda não se inscreveu? Faz o seguinte, se inscreve aqui, aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai voltar juntos no passado 2 vezes na semana. Então vamos agora para 10 curiosidades sobre a franquia De Volta pro Futuro. Primeira curiosidade. O primeiro De Volta pro Futuro, um dos clássicos absolutos dos anos 80, completou recentemente 36 anos desde que chegou aos cinemas. E não tem como relembrar desse clássico e já não vi na nossa mente, né, o Michael J. Fox como Marty McFly, não é verdade? E claro, o próprio Robert Zemeckis, o diretor do filme, já de saída imaginou ele no papel. Só que o Michael J. Fox teve que negar o convite de primeira, já que ele estava no meio das gravações da 4ª temporada de Caras e Caretas, onde ele interpretava o personagem Alex Keaton. E nisso, vários atores em início de carreira se candidataram para o papel, como foi o caso do Johnny Depp, do John Cusack e do Ralph Macchio. E depois de muitos testes, a equipe de produção reduziu a escolha para 2 atores, um deles foi o C. Thomas Howell e o outro foi o Eric Stoltz. E o vencedor foi Eric Stoltz. E foi assim que eles filmaram grande parte do filme com um protagonista totalmente diferente, já que o Eric Stoltz participou de nada mais nada menos do que 6 semanas de filmagem, o que é muito tempo até se perceber um erro, hein? Só que pro Robert Zemeckis, o ditado de antes tarde do que nunca realmente valeu, e ele viu que o filme não ia dar bom desse jeito. Já que o Eric Stoltz era um excelente ator dramático, mas simplesmente não estava conseguindo dar o tom correto pro Marty McFly, que era para ser um personagem leve. Aí o diretor foi lá e mandou um abraço para ele e dispensou o Eric. Infelizmente, o Michael J. Fox achou uma forma de conciliar as gravações do filme com a série e os produtores aceitaram regravar todas as cenas com ele incorporando no papel. Tudo bem, acho que estamos salvos. Dessa vez não foi culpa minha. O doutor atrasou os relógios dele em 25 minutos. O doutor? Devo entender que você ainda se encontra com o Dr. Emmett Brown, McFly. E aí, apesar do prejuízo de milhões de dólares, todo mundo já sabe, né? A escolha foi mais do que acertada, o filme foi um sucesso de público e de crítica, né? Se tornou uma das grandes franquias lá dos anos 80 e o Michael J. Fox se firmou no papel. Segunda curiosidade. E nunca a frase, né? O sofrimento é passageiro, a glória é eterna, fez tanto sentido quanto nessa situação aqui. Já que por causa do cronograma cheio do Michael J. Fox, a maior parte das cenas de Volta pro Futuro tiveram que ser filmadas à noite, entrando madrugada dentro. E segundo o próprio Michael J. Fox, né, ele já contou em entrevistas, ele só era liberado pelos produtores de Caras e Caretas com uma condição em contrato de que ele não faltasse nenhuma gravação da série. E aí o astro contou também que ele ficou semanas e semanas dormindo uma média de 3 horas por noite para poder se revezar entre os 2 sets de filmagem. E tinha horas que ele não aguentava, ele entrava até meio que no modo zumbi e fazia as coisas todas no automático. E olha, mesmo assim o Robert Zemeckis teve que rebolar para não atrasar ainda mais as filmagens do longa. Por isso, né, muitas e muitas cenas foram feitas sem o Michael estar junto. Eles usavam um dublê para fazer as falas dele e aparecer em ângulos sem o rosto e muitas vezes, né, todos os atores tinham que fazer as cenas sem o Michael realmente estar no set. E aí depois ele gravou várias cenas de encaixe e tudo foi ajeitado na pós-produção. Outra coisa também é que muitas vezes, né, o Marty McFly que está dentro da DeLorean não é o Michael J. Fox, e sim o Eric Stoltz. É que o Michael tinha pouco tempo para gravar e eles, para dar aquela aproveitada felpuda no tempo, pegaram várias cenas ali com o Eric Stoltz, né, de longe, dentro da DeLorean e jogaram no filme e ninguém percebeu. Terceira curiosidade. E aí, em 1988, quando as filmagens do segundo filme tiveram início, o Robert Zemeckis novamente
não escapou de alguns problemas. Primeiro, foi com a atriz Claudia Wells, que interpretou a personagem Jennifer Parker, que era namorada do Marty McFly no primeiro filme. E se você não se lembra dela, não tem problema. Ela quase não aparece na primeira parte mesmo. É que a atriz, infelizmente, não pôde retornar para essa segunda parte, porque ela estava com vários problemas pessoais, e um desses era a mãe dela que estava doente. E segundo o próprio Robert Zemeckis já falou em entrevistas, esse problema seria facilmente resolvido se ele não tivesse feito a besteira de enfiar a personagem dentro da DeLorean rumo ao futuro no final do primeiro filme. Aí, o Zemeckis foi obrigado a manter a personagem na história e nisso chamaram Elizabeth Shue para substituir a Claudia Wells e ainda tiveram que regravar várias partes da cena de ligação entre os dois filmes. Que trabalhão, hein? E outro que não voltou para a segunda parte foi o Crispin Glover, Dizem que o ator dava vários chiliques lá no set do primeiro filme e tinha pedido uma grana violenta para voltar a fazer o pai do Marty McFly nessa continuação. Resultado, limaram o Crispin Glover da produção e chamaram o ator Jeffrey Wiseman para substituir ele e, para ninguém notar, encheram o ator de prótese e maquiagem, além de deixar o Jeffrey Wiseman sempre em segundo plano e até de cabeça para baixo. Bem que eu achava bem estranho o pai do Marty McFly sempre de cabeça para baixo lá no futuro. Quarta curiosidade. E uma curiosidade muito engraçada sobre esse segundo filme é que o diretor Robert Zemeckis deu uma trollada na galera na época do lançamento do filme. E quando o longa estava perto de ser lançado nos cinemas, o Zemeckis foi convidado pela NBC para participar do programa Friday Night of the Movies, justamente para promover a continuação. E o especial de meia hora era apresentado por ninguém menos que o saudoso Leslie Nielsen. Tudo ia dentro da normalidade, até que perto do final do show, o diretor começou a falar dos hoverboards, os skates voadores que substituíam os skates normais do primeiro filme nas perseguições dessa segunda parte. E aí o Zemeckis, com a cara mais lavada do mundo, com a cara mais séria do mundo, falou que os hoverboards realmente existiam e que todos aqueles ali que estavam no filme realmente voavam e que eles só não tinham sido lançados no mercado porque as associações de pais dos Estados Unidos estavam pressionando os fabricantes e os lojistas a deixarem tudo baixo porque eles não queriam ver os filhos deles machucados. E para piorar, ele não desmentiu a piada e uma verdadeira legião de pessoas começou uma caçada aos tais skates voadores, o que criou uma verdadeira dor de cabeça para os lojistas e fabricantes de brinquedos que não pararam de receber milhares de telefonemas e cartinhas perguntando sobre o lançamento dos hoverboards. Está no skate flutuante! E agora vai dizer, Você também deve ter sonhado em ter um desses que voasse de verdade, diz aí. Quinta curiosidade. E todo mundo sabe que o terceiro filme, além de fechar com chave de ouro a trilogia, ainda é uma super homenagem aos antigos filmes de faroeste com direito ao Marty McFly, adotando o nome de Clint Eastwood e tudo mais. Mas agora, vocês sabiam que alguns verdadeiros ícones do cinema de faroeste foram convidados para participar desse filme? É isso aí, os atores Harry Carey Jr., Pat Buttram e Dub Taylor aparecem em uma cena do filme, e foram creditados como Saloon Old-Timers, eles aparecem no Saloon. O Harry Carey Jr. era bem conhecido por participar de vários filmes da época de ouro dos faroestes norte-americanos, também por séries como Bonanza, Caravana e Os Pioneiros. E também, olha só que legal, por ser o pai dos irmãos Trinity e Bambino, vividos pelo Terence Hill e pelo Bud Spencer no clássico italiano Trinity Ainda é Meu Nome. Olha só, um ator de Trinity participando de Volta para o Futuro. Já o Pat Buttram também participou de muitos filmes de faroeste como Território Indiano e Valley of Fire, e ainda com séries como The Real McCoys de 1961. Por último, o Dub Taylor também foi outra figurinha carimbada nos grandes filmes de faroeste do passado, inclusive alguns dirigidos pelo John Ford, o lendário John Ford. Ele também participou de muitas séries do gênero como As Aventuras do Rin Tin Tin, essa todo mundo gostava aqui no Brasil, Maverick e James West. Bom, eu não sei vocês, mas eu adoro descobrir essas participações especiais, principalmente quando elas são homenagem para os grandes astros do passado. E aí, tá gostando desse vídeo? Então, bora compartilhar e deixar aquele like felpudo. Sexta curiosidade.
E olha só, as homenagens desse terceiro filme para os filmes de faroeste do passado não pararam por aí. Já que além do visual adotado pelo Michael J. Fox no longa, que remete diretamente ao visual do Clint Eastwood e o seu pistoleiro sem nome da trilogia de dólares, do nosso grande italiano Sergio Leone, essa terceira parte ainda tem mais algumas coisas em comum com o velho Clint. E com certeza vocês se lembram da velha locomotiva que é utilizada no final do filme para impulsionar o DeLorean para o futuro, diz aí. É isso aí, ela é conhecida por Sierra 3 e é o modelo 460 10 rodas, sendo construída pela empresa Rogers Locomotive and Machinery Works of Paterson. Gostaram do inglês agora? E ela foi lançada em 1891. E de 1930 até a década de 90, ou seja, quase 60 anos, ela foi usada em muitas produções de época, incluindo aí o clássico Matar ou Morrer, estrelado pelo lendário Gary Cooper em 1952, e também, vejam só, na série Raw Ride, estrelada pelo próprio Clint Eastwood, o primeiro trabalho dele entre 1959 e 1965. E querem mais coincidências ainda? Depois que essa locomotiva foi utilizada em De Volta para o Futuro 3, o próprio Clint Eastwood utilizou ela novamente em um filme dele, que foi lançado em 1992, o clássico Os Imperdoáveis. Sétima curiosidade. E apesar de nunca ter ganhado um quarto filme, a franquia ganhou uma continuação direta com um desenho animado lançado em 1992. E a animação De Volta para o Futuro teve ao todo 26 episódios e era focado bastante na família Brown, pegando um gancho direto com o final do terceiro filme. E obviamente o Marty McFly também aparecia bastante e a cada episódio os personagens iam parar em uma época diferente. E apesar dos atores não voltarem para dublar os personagens no original lá nos Estados Unidos, o ator Christopher Lloyd aparecia como o professor Emmett Brown sempre no começo e no final dos episódios. E o nosso Dr. Emmett Brown ganhou a companhia do cientista Bill Nye, e o Bill ficou tão popular que quando esse desenho acabou, ele ganhou a própria série lá nos Estados Unidos chamada Science Guy, e que ficou conhecida como Eureka, quando foi exibida aqui no Brasil pela Globo, que aliás também exibiu o desenho De Volta para o Futuro na TV Colosso. Rede Globo apresenta Eureka. Oitava curiosidade. E uma curiosidade bem estranha é que essa franquia, apesar de fazer um grande sucesso lá nos anos 80 e nos anos 90, acabou não ganhando nenhuma linha de brinquedos, nem baseada nos filmes e nem baseada no desenho animado. Ou seja, a criançada nunca teve um brinquedo para poder voltar no tempo, para poder voltar para o futuro. A não ser uma linha de brinquedos que foi lançada pelo McDonald's em 1992. Dr. Emmett L. Brown here. Through the wonder of video spectronomy, I'm recording an amazing phenomenon. McDonald's Back to the Future Hamburger Happy Meal for $1.99. Analysis shows it comes with one of 4 toys, like Marty McFly, some old guy in my DeLorean. Holy bovine, is he familiar. Switching to X-ray mode reveals 1 toy each week when you buy your kids a $1.99 McDonald's Happy Meal. Perhaps I should forgo further documentations and just have lunch. What you want is what you get at McDonald's today. Ainda bem que de uns tempos pra cá esse erro tem sido corrigido, principalmente com a empresa NECA, que inclusive lançou esses tempos uma coleção lindíssima inspirada na série animada dos anos 90, olha, ficou demais. E também uma linha mais realista e tão bonito quanto, baseada na trilogia de filmes. Agora, talvez, só talvez, a marca Playmobil seja a maior representante da atualidade quando o negócio são brinquedos do De Volta para o Futuro para a criançada. Se bem que eu vou dizer,
não é só criança que fica com os olhos cheios com esse brinquedo aí não, hein? Eu aposto que muito colecionador quer isso na coleção, principalmente a galera que gosta de Playmobil. Nona curiosidade. Já nos games, a franquia De Volta para o Futuro tem uma representatividade bem grande, já que até hoje foram lançados 27 jogos para 15 plataformas diferentes, incluindo aí 2 games no estilo Pinball, e o primeiro game de Volta para o Futuro se chamava simplesmente Back to the Future e foi lançado para os primeiros computadores caseiros lá dos anos 80. E obviamente a franquia também chegou aos consoles como o Nintendinho e o Master System. E teve um game exclusivo para o Super Famicom, ou seja, saiu só no Japão, mas é um game considerado um dos melhores da franquia. Chegando até o lendário game da Telltale, né, que foi lançado no sistema de episódios e chegou para todos os consoles das últimas gerações. Watch this, watch this. What did I tell you? 88 miles per hour! The temporal displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds! 10ª curiosidade. E De Volta para o Futuro teve quadrinhos? Teve e ainda tem. Já que a primeira série de quadrinhos foi publicada entre 1991 e 1993 e era parcialmente baseada no desenho animado e nos filmes, mas deixava claro que tudo fazia parte de uma realidade paralela. Infelizmente, esses quadrinhos saíram só lá nos Estados Unidos e foram publicados pela Harvey Comics. Já de 2015 até 2018, quem publicou quadrinhos da franquia foi a editora IDW, e pela editora foram produzidos quadrinhos baseados no filme e também quadrinhos baseados no game da Telltale. E também, olha só, um crossover tão maluco quanto divertido com os Transformers da geração 1. O interessante é que os quadrinhos que continuam a trilogia dos filmes foram escritos pelo Bob Gale, que é ninguém menos que o co-criador da franquia e também o roteirista dos 3 filmes. Esse aí tem propriedade, hein? E outra coisa bem legal é que esses quadrinhos mais recentes, né, já estão sendo publicados aqui no Brasil, mesmo que bem devagar, mas estão, né, já está no 3º volume, lançado pela Geektopia. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, né, ó, bora compartilhar. E se está chegando agora aqui no canal, faz o seguinte, vai conhecer as nossas redes sociais, hein? Tem coleção em ação para todos os gostos, né? Nostalgia todos os dias para vocês. E se você gosta de podcast, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. E por falar em podosfera, ele tá nos melhores agregadores de podcast. Então, por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! Gravando! E uma curiosidade bem estranha é que essa franquia, né, apesar do grande sucesso que ela fez lá nos anos 80 e nos anos 90, né, ela nunca teve uma linha de brinquedos baseada no filme ou baseada nos desenhos animais para a criançada poder voltar no tempo. A única exceção foi uma linha de brinquedos lançada pelo McDonald's lá nos Estados Unidos em 1992. Desenhos o quê? Desenhos? Como assim? Tu falou desenhos aí. É. Desenhos? Animados? É? Tu falou animais. Animais. Desenhos animais. Por que eu ia falar animais?
Eu, hein? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ou baseada nos desenhos animais. E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.